Bem, muito bom dia a todos. Espero que todos estejam nos ouvindo bem. Gostaria aqui de, inicialmente, dizer que sejam muito bem-vindos a essa audiência pública número 3 de 2026. Como todos sabem, a audiência pública ela é uma etapa da consulta pública 04 de 2026, que teve o objetivo aí de apresentar para a sociedade os cálculos preliminares da 5ª revisão tarifária ordinária da Gás Natural São Paulo Naturgy S.A., a Naturgy. Como vocês todos também sabem, a consulta pública e essa etapa de audiência visa a Arcesp a recebendo os subsídios das contribuições, tanto dos prestadores, consumidores e sociedade ao todo. Desejar aí uma ótima audiência, nós tenhamos uma audiência produtiva, oportunidade aqui para nosso corpo técnico também apresentar com maior detalhe os cálculos preliminares e, ao mesmo tempo, a gente ter esse recebimento de subsídios. A gente vai aqui comentar algumas vezes ao longo da audiência, mas lembrando que a consulta pública ela tem a data de encerramento amanhã, mas em função da questão do dia 10, a gente vai estar até recebendo contribuições até a próxima segunda-feira, contribuições por escritos. E aí, aqui, reforçando mais uma vez a importância de os prestadores, consumidores, se for de interesse, estar encaminhando essas contribuições, porque é a forma que a ACESP tem de estar olhando a percepção de cada um de vocês. Por cálculos preliminares, então é natural que tenha ao final, algum tipo de ajuste. Mas mesmo assim, todo o trabalho nosso aqui de estar apresentando da melhor forma para a sociedade esse trabalho que foi feito. Queria registrar aqui também a presença do diretor Amaury Gavião, diretor de gás canalizado. Registrar também a presença do nosso corpo técnico, aqui a Loê Duarte, como representante da gerência de comunicações. Também nos acompanhará aqui na audiência também o Vicente, que é nosso assessor institucional e parlamentar. E também poderia deixar aqui também de registrar toda a equipe das dependências de regulação econômica e financeira, tanto a parte de regulação como também de fiscalização, e também das superintendências de gás, também participam desse trabalho, tanto as superintendências de regulação como de fiscalização também. Bem, basicamente é isso. Aqui foi só um informe inicial, a Luí vai dar a sequência aqui, algumas informações adicionais, e desejar que nós tenhamos aí mais uma vez, para comprometer, uma ótima audiência pública, respeitosa, e que a gente possa também colher essas percepções de todos vocês. Tá bem? Muito obrigado. Fica à vontade para dar sequência. Senhoras e senhores, bom dia. Solicito que os expositores estejam devidamente identificados no perfil. E, em respeito aos princípios da publicidade, da participação social e da transparência dos processos da Arcesp, é com satisfação que recebemos a todas e todos neste encontro online, para dar início à audiência pública número 3 de 2026, que trata do Plano de Negócios Regulatório Preliminar e Cálculo Preliminar da Margem Máxima para a 5ª Revisão Tarifária Ordinária da Gás Natural São Paulo Sul Naturgy S.A. Esta audiência complementa a consulta pública número 4 de 2026, que encerra nesta sexta-feira, dia 10/4 de 2026. Informamos que esta audiência está sendo gravada e todas as contribuições e perguntas, desde que pertinentes ao seu objeto, serão respondidas em relatório circunstanciado. A íntegra será disponibilizada no canal da Arcesp no YouTube. Os trabalhos de hoje serão presididos pelo diretor, senhor Thiago Magalhães, a quem caberá decidir sobre as questões de ordem e garantir o andamento regular desta audiência pública. Conforme estabelecido no regulamento, todos os expositores devem compartilhar suas apresentações a partir do próprio computador. Considerando que não recebemos nenhuma apresentação dos expositores inscritos, é necessário reforçar que sejam encaminhadas as apresentações que serão utilizadas ao longo da mesma.
Pedimos a gentileza de encaminharem até o término desta abertura, através do e-mail consultapublica@arcesp.sp.gov.br, para que possamos divulgá-las em nosso site. A etapa de apresentações será iniciada pela Arcesp, que terá até 45 minutos para fazer sua explanação. Logo após, a Naturgy fará sua apresentação, com tempo de até 30 minutos. Ao final desta etapa, será dado início à manifestação dos expositores inscritos, lembrando que o tempo limite é de até 10 minutos, respeitando a ordem de recebimento das inscrições, conforme previsto no regulamento desta audiência pública. O expositor será avisado quando faltarem 2 minutos e 1 minuto para o fim de sua intervenção. Ao término dos 10 minutos, se for necessário, avisaremos novamente. Assim sendo, solicitamos aos expositores que se atenham ao conteúdo específico da presente audiência. Reforçamos que a exposição só poderá ser feita pela pessoa inscrita no formulário de inscrição de expositores. No caso de representantes de pessoa jurídica, foi aceita apenas uma inscrição por empresa, órgão, entidade ou instituição, de acordo com o regulamento. Informamos ainda que todas as manifestações feitas nesta audiência serão registradas por meio eletrônico, preservando-se assim a integridade dos seus conteúdos. Desejamos uma ótima audiência a todos. Para o expositor da Arcesp, Jefferson Leão de Meireles, Superintendente de Regulação Econômica Financeira, que no tempo máximo previsto de até 45 minutos para a apresentação da agência. Bom dia a todos. Um prazer representar o corpo técnico da Arcesp na apresentação dos resultados preliminares da quinta RTO da Naturgy. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, vou pedir que me indiquem, por gentileza, se ela está aparecendo em formato de apresentação. Estão todos vendo minha tela? Sim. Sim. Ok. Gostaria também de agradecer ao diretor Thiago Magalhães, representando todo o corpo diretivo da agência, pela realização e todo o suporte ao longo desse trabalho com relação à RTO da Naturgy. Se trata, então, da consulta pública 04 de 2026, a audiência pública 03, aqui está indicado 2025, mas óbvio é 2026, se refere à apresentação dos elementos técnicos avaliados pela agência e colocados à disposição da sociedade para suas contribuições, considerando esse conjunto de documentos aqui destacados, dos quais ressalto a base de ativos, a nota técnica de movimentação, o modelo econômico-financeiro e a nota técnica preliminar com o cálculo proposto. O prazo de consulta pública se iniciou no dia 20/3 de 2026 e ele termina amanhã, dia 10, contando com 20 dias para contribuição dos interessados. A RTO é baseada, primeiramente, no que é exposto pela Constituição Federal, cabendo aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação, o que levou ao contrato de concessão da concessionária Naturgy, e a Lei Complementar Estadual 1413, a Lei das Agências, que em seu artigo 11, inciso 15, coloca a aplicação das regras previstas nos contratos de concessão e termos de permissão ou autorização para a definição das tarifas de serviços regulados, promovendo os reajustes e as revisões tarifárias estabelecidos nesse instrumento, motivo pelo qual estamos aqui hoje apreciando os elementos trazidos pela agência reguladora à observância da sociedade. Apenas recapitulando o processo, a cronologia dessa RTO, então ela teve início em 2023, com a definição da metodologia de AWOC para o setor de gás canalizado, que trouxe estabilidade e previsibilidade para todo o setor regulado pela agência.
Na sequência, em fevereiro de 24, com o recebimento dos planos de negócio das concessionárias, não ainda a título de RTO, mas para uma avaliação do contexto, uma avaliação dos aspectos a serem considerados pela agência na sua definição de metodologia, contratação do apoio técnico, e aqui agradeço a participação da LMDM, que em todo esse processo vem prestando esse apoio à agência. Entre setembro e dezembro de 2024, a apresentação e proposta metodológica para a RTO das concessionárias de gás, de forma unificada, homogeneizando toda a aplicação técnica às 3 concessionárias de gás. Entre janeiro e março de 2025, nós tivemos o recebimento dos planos de negócio das concessionárias, lembrando que o objetivo da Arcesp, então, era fazer a realização das 3 RTOs concomitantemente. Em março de 25, a Naturgy, especificamente, apresentou um novo plano de negócio, o que levou a agência a paralisar sua RTO, dando continuidade às RTOs de Comgás e Necta, as quais foram finalizadas em setembro de 25. Nesse momento, a agência retomou os exercícios e atividade de RTO da Naturgy, nos levando, à data de hoje, à apreciação do plano de negócio proposto pela concessionária pelas métricas já definidas pela agência. Retomando, então, um pouco as balizes do cálculo do P0 pela agência, é necessário relembrar que a WACC definido para o setor de gás canalizado ficou em 7,90, fruto da metodologia definida que estabelece um primeiro limite e um segundo limite para a composição desse cálculo de WACC média. Nós estamos avaliando o cronograma aprovado para a RTO da Naturgy na etapa 7, que é a realização de consulta e audiência pública, sob a nota técnica preliminar, o cálculo da margem máxima, o fator X e estrutura tarifária aplicáveis ao 6º ciclo tarifário da concessionária. O resultado da RTO trazido pela agência reguladora, preliminarmente, é de 1,1960, um valor 26% acima do P0 definido na 4ª RTO, corrigido a moeda corrente. É importante destacar que a Naturgy não apresentou investimentos para interconexão, motivo pelo qual este componente é zero em seu plano de negócios. Temos a composição dos ajustes compensatórios específicos, que mais à frente serão abordados, o que leva a uma margem máxima para efeito da concessionária, para efeito dos usuários como um todo, de 1,2294. Importante destacar que, para esse plano de negócio avaliado pela agência, não há um volume de investimentos para a expansão dos serviços, foi identificada uma curva decrescente de usuários, uma redução do volume de todos os segmentos, uma manutenção do OPEX, o que leva, no conjunto, a esse aumento do P0 em relação ao ciclo passado. Num breve resumo do que foi avaliado pela agência no plano de negócio proposto pela Arcesp, nós aplicamos a mesma metodologia e tratamentos estabelecidos como parâmetros na 5ª RTO, ou seja, para a Necta e Comgás, sobre o plano de negócio recebido da concessionária e revisado. Desta forma, para o mercado foi mantida a proposta da concessionária, no qual está identificada uma redução de consumo e usuários em linha com o histórico apresentado. O CAPEX, como não houve investimentos para expansão dos serviços, não havia ali um elemento de avaliação de prudência, portanto, espaço para glosas. Com relação ao OPEX, nós adotamos as mesmas medidas das outras concessionárias, com uma glosa de 10% em gratificações, 10% em outros, para aquilo que não houve uma justificativa plausível pela concessionária, e 20% para consultorias. O capital de giro é o item que nós abordaremos mais detalhadamente à frente, mas a agência entendeu prudente a revisão do parâmetro de capital de giro por metro cúbico de 1,60
para 0,9117, em linha com o histórico da concessionária. Cabe destacar também os ajustes compensatórios dentro do P0, sendo eles o tratamento do saldo da terceira RTO, conforme deliberação 1160 da Arcesp, que em valores de maio de 25 totaliza 174 milhões aproximadamente, os ajustes compensatórios ordinários da quarta RTO, agora com efeito para a quinta RTO, então em função do seu realizado, e também o atraso da quinta RTO, que deveria ter sido encerrada em maio do ano passado, então nós temos aí uma defasagem de praticamente 12 meses e que deve ser também incorporado, assim como foi feito com Comgás e Necta. Então, indo direto à avaliação do plano de negócio da concessionária, nós identificamos uma queda na proposição de usuários ao longo do sexto ciclo tarifário, há um aumento num primeiro momento, há uma escalada de consumidores nesse primeiro ano do ciclo, o que traz uma ação da concessionária nesse objetivo, porém, reforçando uma redução de usuários ao longo do ciclo, em função da ausência de investimentos em expansão. Também identificamos, portanto, uma redução dos volumes da concessionária, isso em todos os segmentos, o que representa um impacto de redução como um todo e, portanto, impactando o P0 em aumento. No caso do OPEX, da concessionária, a agência entendeu prudente a manutenção dos níveis de OPEX históricos, incluindo uma glosa da ordem de 30% sobre o valor proposto pela concessionária. Cabe destacar que foi glosado em 100% o plano complementar de aposentadoria e pensão, o item revistas e publicações, seguro de vida. E também foi feito um ajuste, uma normalização, uma homogeneização dos dados recebidos com relação a gratificações em função de um dado especificamente de março que não correspondia ao histórico da concessionária como apresentado nesse breve trecho destacado na apresentação, ação tomada pela agência prudentemente. Para o fator X, com base na metodologia aplicada, chegou-se a um fator de 0,5141 a ser aplicado ao longo deste ciclo tarifário. Para P&D, perdas, nós adotamos o valor de 0,25, determinação regulatória, perdas de 0,55, e o preço de gás usado como referência para o cálculo de perdas dentro da receita requerida foi o de R$ 2,33 por metro cúbico. A Naturgy não apresentou proposta de despesas de conexão, portanto, não houve avaliação, esse item não compôs a receita requerida. No caso do CAPEX, não há identificação de volumes de investimento para expansão conforme antecipado anteriormente. Há uma projeção para a manutenção da operação existente da concessionária e não há investimentos previstos para a parte de suporte administrativo. Todos esses elementos trazem uma queda da base de ativos, a base de remuneração regulatória, de 761 milhões para 485, uma queda de 36%, que, em conjunto com os outros elementos, traria uma queda do P0, porém nós temos efeitos que contrapõem essa redução da base de ativos na formação da tarifa. Com relação ao capital de giro, há um aumento na disponibilidade da concessionária, porém que foge ao seu histórico, motivo pelo qual a agência prudentemente adotou o histórico como parâmetro e aplicação para o sexto ciclo tarifário, de forma que a concessionária seja eficiente na sua gestão de caixa, não onerando
perdão, os usuários. Com relação a outras receitas, foi adotado a projeção da concessionária. Dessa forma, chegamos a um montante da ordem, em 2029, de R$ 4 milhões para atividades atípicas. Os demais valores têm alguma representatividade, mas não são relevantes no cálculo do P0, mas são aqueles adotados, novamente, pela concessionária. Com relação aos ajustes compensatórios da quarta RTO, então foram revisados a TRCF, outras receitas, imposto de renda, capital de giro. Especificamente, o CAPEX do quinto ciclo tarifário da quarta RTO será objeto de avaliação posterior, não estando aqui incluído. Chegamos a um ajuste compensatório da ordem de R$ 11 milhões, que, somado com o impacto do ajuste compensatório da terceira RTO, definido na deliberação 1160, antecipado anteriormente, que fica em torno de 173 milhões, se eleva a 191 milhões de reais, aplicado o custo de capital atinge um montante da ordem de 273 milhões, sendo um valor a compensar total, portanto, de 363 milhões em ajustes compensatórios. O atraso da quinta RTO ao longo dos últimos 12 meses fica na ordem de 30 milhões de reais, ou seja, um impacto de 0,033 centavos por metro cúbico. Não foi apresentado pela concessionária investimentos na interconexão com as demais áreas de concessão do Estado, portanto, não há a tarifa de interconexão para os usuários da Naturgy, tampouco CAPEX a ser compartilhado com as outras duas áreas de concessão, seguindo a metodologia definida para a quinta RTO. E dessa forma nós temos, no conjunto, os efeitos aos usuários, nesse caso do residencial, considerando a proposta de estrutura tarifária enviada pela concessionária, feitos ajustes e equalização ao P0 calculado pela Arcesp, o que mostra um aumento entre a aplicação da estrutura tarifária atual e aquela refletida pelo resultado da quinta RTO à estrutura tarifária apresentada pela concessionária. Por exemplo, para o usuário em 1 metro cúbico, a tarifa sai, então, de aproximadamente R$ 10 para algo em torno de R$ 27. No caso do coletivo, nós temos um aumento relevante nas primeiras faixas de consumo, depois há uma estabilidade, isso em função do termo fixo aplicado na proposição da concessionária. Residencial cativo, vemos o mesmo descasamento inicial e depois as tarifas se aproximam. Industrial, a mesma relação. GNV, como é uma tarifa única em reais por metro cúbico, nós vemos o aumento, o reflexo do cálculo do P0 no aumento das tarifas ao segmento. Nos usuários livres industriais, nós temos a aplicação da TUSD, refletindo aquilo que nós já observamos no usuário industrial cativo. Chegando ao fim da apresentação. Relembrando somente que o prazo de recebimento das contribuições se encerra amanhã, ao final do dia, sexta-feira. Agradeço à Arcesp pela oportunidade de representar a equipe técnica, agradeço ao trabalho dos técnicos das superintendências econômico-financeiras e de gás canalizado e desejo a todos os expositores uma boa apresentação. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Antes de passar para o próximo expositor da Naturgy, deixa eu só aqui reforçar esse último ponto que o Jefferson trouxe. E eu acabei fazendo aqui passando uma informação errada. Como o Jefferson acabou de falar, o encerramento do prazo das contribuições por documento é amanhã, sexta-feira, dia 10/4, como foi amplamente divulgado pela agência
anteriormente. E não segunda-feira, igual eu tinha confirmado anteriormente, tá, senhores? Então, o prazo se encerra amanhã, conforme amplamente divulgado quando da abertura da consulta pública. Fique à vontade. Obrigada, Thiago. Agora passamos a palavra ao representante da Naturgy para sua apresentação. Alô, bom dia. Todos me ouvem bem? Sim? Bem, bom dia a todos, a todas. Quero cumprimentar os excelentíssimos senhores diretores da Arcesp, né? Gostaria desde já, trazer as desculpas da nossa diretora-presidente, que gostaria de estar fazendo uma abertura, mas por um problema de saúde nessa madrugada, não pôde estar presente aqui conosco, né? Eu inicio essa manifestação primeiro cumprimentando a Arcesp, né, por esse trabalho contínuo e tecnicamente qualificado na regulação do serviço público de distribuição de gás canalizado no estado de São Paulo. No sentido da Naturgy, trata-se de uma atuação sempre marcada pela solidez metodológica, pela segurança jurídica e pela busca permanente do equilíbrio entre a modicidade tarifária, sustentabilidade econômica financeira da concessão e a qualidade e continuidade dos serviços prestados à sociedade paulista. Esses são pilares que estruturam o regime regulatório adotado por essa agência e, por isso, queremos deixar o nosso reconhecimento e parabenizá-los, né? A condução desse processo da 5ª RTO, por meio da consulta pública e da audiência pública amplamente divulgada, com a disponibilização tempestiva das notas técnicas, como apresentado pelo senhor Jefferson, e a abertura ao contraditório técnico, reafirma o compromisso institucional da Arcesp com a transparência, com a previsibilidade regulatória e com o aprimoramento contínuo desse modelo. Desde já agradeço por essa oportunidade de estar representando a Naturgy. Meu nome é Rafael Miranda, atualmente eu estou como diretor de regulação, tarifas e suprimento da Gás Natural São Paulo Sul, e falo nessa audiência em nome da concessionária, que atualmente é operada pelo Grupo Naturgy, né? As nossas contribuições são técnicas e voltadas ao aperfeiçoamento da proposta de plano de negócio regulatório preliminar e do cálculo preliminar da margem máxima, no âmbito dessa 5ª RTO, sempre com o objetivo respeitoso de colaborar para um resultado que seja tecnicamente consistente, economicamente equilibrado e juridicamente robusto. Como uma breve contextualização do nosso grupo, o Grupo Naturgy, ele tem um pouco mais de 180 anos de história, sendo hoje a maior empresa integrada de gás e eletricidade da Espanha, né? Além de ocuparmos uma posição de destaque na América Latina. O grupo atua de forma integrada em toda a cadeia de valor do gás natural, da liquefação, a distribuição e comercialização, além de possuir presença relevante no setor elétrico. Essa trajetória nos confere uma visão madura e pragmática sobre regulação econômica, baseada na experiência internacional, no respeito aos contratos e no diálogo técnico com os nossos reguladores. No estado de São Paulo, que é o caso, a concessão Gás Natural São Paulo Sul completou 26 anos, tendo sido implantado por um projeto Greenfield, iniciado sem infraestrutura pré-existente. Hoje nós estamos presentes em 18 municípios, com mais de 1.900 quilômetros de rede, 16 postos de GNV e um pouco mais de 100 mil clientes atendidos. Mesmo com um período relativamente curto de concessão, a empresa apresenta índices de penetração residencial superiores à média nacional, o que evidencia tanto a consistência dos investimentos realizados, quanto a eficiência operacional e a adequada relação com os nossos usuários. Como foi apresentado anteriormente, a Naturgy, em 11 de dezembro de 2024, formalizou o pedido de renovação do contrato de concessão. Entretanto, o atual ciclo tarifário avança sem que haja definição quanto a esse pleito, o que introduz um risco regulatório relevante que impacta diretamente a formulação das projeções econômicas financeiras do ciclo. O plano de negócios, originalmente apresentado, ele foi estruturado sobre a perspectiva legítima de renovação contratual, priorizando expansão, ampliação do acesso e a universalização do serviço.
Contudo, diante da ausência de sinalização do poder concedente, a concessionária apresentou em março de 2025 um plano alternativo para o sexto ciclo tarifário, com premissas substancialmente mais conservadoras. Esse novo plano concentra os investimentos exclusivamente na manutenção da infraestrutura existente, ele não considera a expansão da malha de distribuição e prioriza segurança, continuidade e qualidade operacional. É fundamental registrar que esse reposicionamento não decorre de uma escolha estratégica voluntária em parte, mas de uma adaptação técnica necessária a um cenário de indefinição institucional. Tal contexto deve ser considerado na avaliação regulatória, sob pena de desalinhar o modelo tarifário da realidade jurídica e econômica da concessão. De forma objetiva, as nossas contribuições técnicas foram elencadas da seguinte forma. Item 1, OPEX. No que se refere ao OPEX, entendemos, no nosso sentir, que há um espaço para aprimoramento dos critérios adotados, especialmente quanto aos drivers de custo de pessoal, materiais, serviços e outros. Observa-se, em particular, o uso de janelas temporais excessivamente curtas, limitadas a 2 anos, como apresentado, para a definição de parâmetros de custo. A adoção de séries históricas mais longas e representativas tendem a capturar de forma mais adequada o comportamento estrutural dos custos, mitigando efeitos conjunturais, especialmente em um período pós-pandemia, marcado por inflação persistente, volatilidade de preço e disrupção na cadeia de suprimento, aspecto já identificado em processos regulatórios anteriores da própria agência. Destaca-se ainda a necessidade de tratamento específico dos custos atípicos, associados ao encerramento potencial da concessão, ou seja, da SPE, cuja natureza é excepcional e não absorvível por drives médios. O não reconhecimento adequado desses custos compromete a aderência econômica e a consistência jurídica do modelo. Como item 2, contribuímos sobre a base regulatória de ativos e o tratamento do caixa. No âmbito da base regulatória de ativos, chama atenção a glosa aplicável ao nível do caixa, mesmo havendo reconhecimento explícito por parte dessa agência que a concessionária opera dentro dos padrões de eficiência. Em um ciclo marcado por incertezas quanto à renovação contratual, o capital de giro assume um papel central na preservação da liquidez, no cumprimento das obrigações indenizatórias, trabalhistas e regulatórias e na gestão de riscos como inadimplência e volatilidade de insumos. Manter o nível de caixa mais confortável nesse contexto não pode ser considerado como ineficiência, mas sim gestão prudencial responsável, essencial para assegurar a continuidade e a segurança do serviço público. A redução excessiva do caixa regulatório limita a capacidade de absorção de choques e aumenta a exposição a riscos operacionais e financeiros, o que não se coaduna com um setor de alta rigidez operacional. Como contribuição terceira, elencamos o fator X e destacamos, a linha A correção de um erro material identificado na fórmula da 4ª RTO, que, se aplicado corretamente, resultaria em um fator X de menos 0,40% e não mais 0,53%, gerando reajuste compensatório a favor da concessionária. Para a 5ª RTO, a nota técnica preliminar adota uma janela de 4 anos, enquanto o modelo econômico-financeiro considerou 5 anos, incluindo o período 2020-2021, caracterizado como um outlier pandêmico. A exclusão desse período faz com que o índice de produtividade caia de 7,67% para 0,41%. Como item 4º, incluímos o PDD, provisão para devedores duvidosos. Observou-se uma redução expressiva das médias utilizadas, desassociada do comportamento histórico da inadimplência. Entendemos que um alinhamento mais próximo às séries observadas pode contribuir para um reconhecimento mais aderente dos riscos efetivos e para a manutenção da isonomia regulatória entre as concessionárias, especialmente quando observamos os parâmetros aplicados aos nossos pares, como Comgás e Nectar.
No item 5, contribuímos em relação a ajustes compensatórios e estrutura tarifária. Nesse sentido, nós destacamos ainda que a incorporação dos ajustes compensatórios diretamente na margem, não no fluxo de caixa, desconsidera efeitos tributários, PID e inadimplência, distorcendo o equilíbrio econômico-financeiro. Agora, no que tange a estrutura tarifária, nos chamou a atenção a metodologia proposta, pois gera descolamentos indevidos entre o mercado cativo e livre, imputando aumentos ao mercado cativo que deveriam ser absorvidos pelo livre. A redução correta aplicável ao cliente livre deveria ser 1,12%, correspondente ao encargo de comercialização, e não 29,34%, que considera o P0 com ajustes. Ou seja, os ajustes compensatórios deveriam ser absorvidos também pelos clientes livres, uma vez que os mesmos eram clientes cativos, tanto da terceira quanto da quarta RTO. Além disso, identificam-se descontinuidades negativas entre faixas de consumo, violando o princípio da monotonicidade tarifária, ao gerar situações em que aumentos marginais de consumo reduzem a margem faturada, uma inconsistência econômica e regulatória relevante. E, para concluir, reiteramos que a revisão tarifária ordinária é um instrumento central para preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, para promover uma modicidade tarifária e assegurar qualidade, continuidade e confiabilidade do serviço público. Estamos convictos de que o diálogo técnico-institucional, característico desta agência, permitirá o aperfeiçoamento do modelo, alinhando eficiência, sustentabilidade e interesse público. A Naturgy reafirma o seu compromisso com o Estado de São Paulo, com a Arcesp e principalmente com os usuários do serviço público concedido, pautando sua atuação pela observância rigorosa do arcabouço regulatório e pelo aprimoramento permanente da prestação do serviço. Os aspectos ora destacados serão oportunamente aprofundados nas contribuições formais à consulta pública número 04/2026, permanecendo a concessionária à disposição para o detalhamento técnico dos temas no decorrer das instâncias regulatórias subsequentes. Adicionalmente, é de pleno interesse da concessionária a apresentação de um novo plano de negócios no contexto de eventual renovação contratual, tão logo essa venha a ser formalmente indicada, o que ensejará a instauração de uma revisão tarifária extraordinária nos termos da regulação vigente. Agradeço essa oportunidade de contribuição e atenção dispensadas por essa agência. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado. Muito obrigada, senhor Rafael Miranda. Bom, neste momento, daremos início à etapa de manifestação dos expositores. Será obedecida a ordem de inscrição e cada expositor terá até 10 minutos para suas considerações. Ao ser chamado, o expositor deverá estar pronto para iniciar sua exposição. Caso não se apresente a tempo, será chamado o próximo expositor da lista, sempre obedecendo à ordem das inscrições. Concluída essa intervenção, convocaremos novamente o expositor que não havia se apresentado anteriormente. Se mais uma vez não houver manifestação, o expositor só será convocado ao final da manifestação de todos os inscritos. Ressaltamos que as manifestações deverão ocorrer com respeito, civilidade e observância da ordem, a fim de garantir o adequado andamento dos trabalhos desta audiência pública. Chamamos agora o senhor Rafael Messias, representante do Sindicato Sinergia Gasista. Bom dia a todas, todos. Estão me ouvindo bem? Certo. Bom, então eu não tenho uma apresentação, né, uma apresentação de PowerPoint, mas eu tenho aqui, obviamente, uma apresentação preparada para isso. Bom, então, mais uma vez, bom dia a todos e todos, senhores da Arcesp, da sociedade civil, trabalhadores, representantes da concessionária, tá? Eu sou Rafael Messias Magalhães, eu falo na audiência aqui em condição de secretário-geral do Sindicato dos Gasistas, que representa a categoria. Eu estava subindo a escada, desculpa, está um pouco
cansado. Bom, o objetivo aqui é para a gente fazer uma contribuição técnica com o processo da revisão tarifária, né? Defender, obviamente, o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, né? E proteger o emprego, a segurança operacional e a qualidade do serviço público prestado, tá? O problema central dessa revisão não é a glosa de ativos, apesar de ser principal, de ser muito importante a gente pensar nessa questão, mas o problema real aqui é a retração estrutural da concessão que vem acontecendo durante esse período, né? Como já foi colocado anteriormente. Então, na nota técnica aqui, tem uma redução de 2,7 milhões na base de ativos, né? E trata-se de, obviamente, um ajuste regulatório, mas não é isolado. É um fator determinante da crise do modelo, né? O diagnóstico que a gente coloca aqui é que essa queda que aconteceu, acentuada de investimento, de aproximadamente 34 milhões para 9 milhões, né, dos investimentos, ela deixa cerca de 52 milhões por ano dentro desse período de 4 anos. Então, aqui tem uma depreciação, né, uma perda real na capacidade do sistema em atuação. O plano de negócio, ele indica aqui uma inexistência na expansão de rede para o próximo ciclo, né, visto que estávamos chegando aqui próximo ao final da concessão e não tinha uma apresentação de próximo modelo. Então, aqui, o foco na manutenção, né, teve uma redução na base de clientes também, como já foi anteriormente dito. O serviço, ele deixa de crescer e passa a se retrair estruturalmente, principalmente por conta do Mercado Livre, né, ter um impacto direto. Para os trabalhadores, que é um dos nossos maiores impactos, né, tem a redução do posto de trabalho, tem a sobrecarga operacional, aumenta o risco da operação, fragiliza as condições de segurança. E para a sociedade, tem a menor expansão do serviço, apesar de ter colocado anteriormente alguns números aí, o Rafael, né? Então, ter colocado os números, mas tem uma redução na expansão do serviço, e aí, consecutivamente, na redução da qualidade, né, que aumenta também o risco operacional, depreciação dos ativos, por falta de investimento, pela redução do investimento, desculpa, comprometimento da universalização do serviço. Um fator determinante desse cenário aqui, que é a ausência de novos investimentos estruturais, operação focada em manutenção mínima e a perspectiva de encerramento da concessão, visto que estávamos chegando aqui ao final sem uma apresentação de um plano. Tá? Então, esse risco regulatório que é apresentado, que é visto, reduz excessivamente a base remunerável, né? Não induz o investimento e ignora o próprio cenário estrutural que vem colocado. Então, esses efeitos esperados que a gente tem visto, né, que é a aceleração da retração, mais uma vez, tem um impacto também pelo Mercado Livre, a deteriorização da infraestrutura, né, a perda da qualidade de serviço, que é consecutivo à deteriorização da infraestrutura, e o aumento dos custos futuros, numa renovação. Na questão da modicidade tarifária, que não é a tarifa baixa a qualquer custo, mas sim um equilíbrio, né, uma sustentabilidade do serviço, a segurança operacional, tanto para o trabalhador quanto para a própria empresa e principalmente para a sociedade consumidora, a capacidade de investimento e a continuidade do atendimento. Então, a gente defende aqui do sindicato que preserva o equilíbrio econômico-financeiro, né, para evitar decisões que ampliem a retração, como tem feito atualmente, vincule remuneração à manutenção e investimento, especialmente acima da depreciação, para que tenha qualidade na prestação de serviço, incorpore variável social na regulação, que é emprego, segurança e a qualidade como critério, que para a gente é muito importante, nós como sindicato. Avaliar o risco da não expansão do serviço público, né, que apesar de estar na cidade que é uma cidade grande, né, que é do interior, mas tem muito para expandir, então a gente sabe que tem bastante campo para expandir, e o serviço público não pode operar em lógica de encolhimento, né, tem que ser sempre de expansão. Ampliar a transparência, o controle social com a participação dos trabalhadores, visto que a gente tem a participação ali meio retraída dos trabalhadores, então é importante a gente pensar nisso, inclusive pela nova a nova PL da própria SESC mesmo, né, que nós temos participação no conselho. E, bom, e aí para fechar aqui, o que está em debate aqui, né, além da tarifa, mas não somente a tarifa, que é a continuidade para a gente como do serviço público, a segurança da infraestrutura,
o futuro do setor energético, que a gente fala tanto de transição energética, né? Então tem que ser transição energética justa, a gente vê que tem que ter justiça, inclusive dignidade do trabalho. E a gente, um alerta, né, na nossa visão aqui, que se a retração ela não for enfrentada agora, né, nessa revisão, ela se aprofundará, visto o que tem sido feito nesse último período. O custo será maior para o futuro, né, terá um custo maior na substituição dos ativos, e os impactos serão sociais e estruturais. Tá? Então, nós defendemos aqui uma regulação técnica equilibrada, responsável, socialmente comprometida e, principalmente, com modicidade tarifária, um equilíbrio na manutenção dos empregos. Eu falei rapidamente aqui, mas eu acho que consegui sistematizar o que foi a nossa ideia aqui, nosso parecer. Obrigado. Obrigada, senhor Rafael Messias. Agora, a senhora Letícia Pedrosa, representando a Abrace. Olá, bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Perfeito. Bom, obrigada. Novamente, bom dia. Eu sou Letícia Pedrosa. Eu represento a Abrace Energia e, primeiramente, em nome da associação, eu gostaria de cumprimentar os diretores, servidores aqui presentes pela promoção dessa audiência pública. Já adianto que eu não trouxe uma apresentação, eu pretendo ser breve na minha manifestação. Essa audiência sobre a revisão tarifária da Naturgy e também a consulta que está em andamento são processos extremamente relevantes para os consumidores de gás canalizado, e enquanto representantes da indústria consumidora de energia em todo o país, também é um processo muito importante para a Abrace. E especialmente quando esse processo sinaliza a possibilidade de aumento no custo do gás natural num momento tão sensível para a indústria nacional. Não é de hoje que a indústria brasileira ela vem enfrentando os impactos, os efeitos de políticas protecionistas internacionais, e mais recentemente a elevação dos preços do gás natural em decorrência do conflito entre Estados Unidos e Irã. E nós sabemos que esse é um fator externo ao processo regulatório, mas é sem dúvida um elemento muito relevante e que deve ser considerado quando a gente está discutindo um novo aumento na tarifa final do gás em São Paulo. E como já foi apresentado pela Arcesp, pelo Jefferson, né, a projeção ela indica um aumento superior a 26% no P0 nesse último ciclo. Esse é um impacto bem expressivo para a tarifa da indústria, que ela já vem sendo pressionada por outros fatores associados ao cenário geopolítico. E é justamente nesse contexto que nós entendemos que é fundamental a atuação da Arcesp no sentido de mitigar esse aumento tarifário. Primeiro, com relação ao ajuste compensatório. De fato, a Naturgy possui um passivo superior a 360 milhões, que foi incorporado ao P0 calculado pela Arcesp, e isoladamente esse montante ele representa cerca de 28% da margem máxima que foi calculada. Isso dá aproximadamente 34 centavos, né, por metro cúbico, mas quando incluído, essa parcela eleva a margem máxima para cerca de R$ 1,19. Mas, por outro lado, se não fosse a inclusão dessa parcela, a margem máxima estaria em aproximadamente 85 centavos. Isso seria uma redução em relação à margem atualmente praticada e algo que é esperado após 30 anos de concessão, né? Deveria haver uma redução da margem praticada após todo esse período. E esse é o ponto central, né? É um componente muito relevante que ele decorre de períodos pretéritos, de ciclos anteriores, e não está exatamente associado ao custo do ciclo atual, mas implica diretamente, pressiona as tarifas nesse momento. Então, diante disso, a Abrace entende que a agência poderia considerar a exclusão do P0 dessa parcela referente aos ajustes compensatórios. Essa exclusão, eu preciso destacar, que ela se limitaria ao tratamento tarifário neste sexto ciclo, sendo esse valor, então, reconhecido como ativo indenizável ao final da concessão e suportado pelo poder concedente. É importante destacar também que nós vemos que essa proposta
ela não traria um prejuízo à concessionária, porque ela garantiria a remuneração devida à concessionária. E, ao mesmo tempo, ela garantiria a proteção do consumidor nesse último ciclo. E, após o término da concessão, o tratamento regulatório adequado poderia ser devidamente discutido. Então, é uma proposta que nós vemos que contribui para a modicidade tarifária, sem afastar o cumprimento da deliberação 1160 e sem comprometer o direito à remuneração da NATOS. E um segundo ponto de contribuição que gostaríamos de trazer é a questão da demanda projetada. Quando nós analisamos o comportamento da demanda da concessão, nós vemos uma tendência de retração ao longo dos ciclos anteriores, e nesse último ciclo nós observamos uma queda bastante significativa, cerca de 17% em relação ao quinto ciclo. E essa queda ela é especialmente relevante no segmento industrial, onde a Naturgy projetou uma retração de cerca de 10%. E aqui chama a atenção o fato de que essa mesma tendência também foi projetada para o mercado livre industrial. E causa estranheza essa previsão de queda no mercado livre, especialmente quando os dados do mercado livre estadual indicam perspectivas um pouco mais favoráveis. A própria Arcesp já veiculou dados da evolução do consumo industrial no estado e dessa nova dinâmica que se instalou desde o último ano. Então, por que a demanda cairia com a migração dos consumidores? A Naturgy projeta a migração de consumidores para o mercado livre nesse quinquênio. Por que a demanda está caindo? A dinâmica do mercado livre tende a produzir um efeito oposto, o aumento do consumo e uma maior capacidade contratada, especialmente num contexto em que o CUJ oferece flexibilidade ao usuário, que é o caso de São Paulo. Então, nós entendemos importante que a Arcesp reavalie essa projeção, verificando a aderência dela com o cenário atual e também confrontando com indicadores econômicos da indústria no estado de São Paulo. Bom, em respeito ao tempo, esses são os pontos centrais que eu gostaria de trazer e que a Abrace entende como prioritários nesse momento de cálculo preliminar do P0. Os demais aspectos da contribuição da Abrace estão detalhados na contribuição que será encaminhada à agência até amanhã. Eu encerro aqui a manifestação da Abrace, reforçando esse pedido de atenção ao tratamento dos ajustes compensatórios, considerando o efeito dele na majoração da margem para esse último ano, esse último ciclo. E, novamente, eu agradeço à agência pelo espaço e pela oportunidade de diálogo, a acessibilidade que a agência sempre tem dado aos agentes do mercado. Então, novamente, muito obrigada pela atenção e um excelente dia, excelente audiência a todos. Obrigada, Letícia. Agora chamamos a senhora Paula Campos, da Evolução Regulatória. Olá, me ouvem bem? Bom dia a todos, achei que ia ser por último. Bom dia a todos, um bom dia especial aos diretores aqui presentes, o diretor Tiago, diretora Mauri, superintendente Jefferson e os colegas e muitos amigos aí de tantos anos, na Arcesp, que eu vejo, a Priscila, o André, Cumprimento também os ex-dirigentes aí da Arcesp, o doutor Zevi, o Lopomo, que vi também, sempre com muito saudosismo e carinho, respeito pela agência, que me acolheu aí por tantos anos e me acolhe. Inclusive os amigos, os colegas aí das concessionárias, o Rafael, que falou, do sindicato, bastantes amigos aqui presentes. As minhas contribuições, elas vão seguir por escrito na CP, eu também não trouxe material, vou tentar ser objetiva aqui, sobre essa RTO. E aí eu queria iniciar já destacando, eu acho que é o ponto central que foi falado aí pelo diretor Rafael, eu acho que é o mais importante, O plano apresentado, ele parte na prática, infelizmente, de um cenário de não renovação da concessão. Espero, assim, sinceramente, que em breve a gente esteja aqui discutindo um outro plano, um outro cenário, como foi falado, feito o disclaimer, porque o que a gente hoje analisa gera inconsistências relevantes, entre as premissas que foram adotadas aí nesse plano
e a lógica regulatória que foi aplicada pela agência, né? Então, hoje, infelizmente, a gente tem 2 concessionárias vivendo um último ciclo tarifário, né, da concessão e sem a expectativa da renovação. Pelo menos até onde a gente sabe, né, o que é público, o diretor Rafael já confirmou pela Naturgy, a Necta eu não sei, eu vi o Mortarotti aí também, cumprimento, né? Então, assim, ao contrário da Comgás, que 9 anos antes, né, quase 10 anos antes de vencer, ela renovou antecipadamente, né, a sua concessão e passou recentemente por uma RTO completamente diferente, né, dessa que a gente vive hoje aqui, né? Então, isso se evidencia, isso é mostrado no próprio plano de negócios, que, como foi citado aqui, né, também adota uma postura conservadora de investimentos, é um foco praticamente exclusivo na manutenção da infraestrutura existente, sem previsão de expansão da malha de distribuição, né, ao longo do ciclo. É um planejamento orientado aí simplesmente à preservação dos ativos e à continuidade operacional, e aqui eu corroboro as palavras do sindicato, né? Uma pena a preocupação aí com os trabalhadores e tudo mais, né? Não temos o crescimento, a previsão de crescimento do serviço de distribuição, em um momento pujante, gente, principalmente do biometano no estado de São Paulo, quantos estudos, chamadas públicas abertas, vocês já pensaram nisso? Eu tenho a honra aqui de participar desses estudos quase todos do biometano e há tantos anos, né? Já pensaram? Sem a previsão, a gente não vê aí o planejamento, né, do biometano. Foi falado, não temos a previsão da interligação das concessionárias. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade pelo swap, né, físico. O contratual, uma concessionária é 10 vezes maior do que a outra, então a gente não consegue, a gente precisa de novas demandas, né, numa situação complexa aí que a colega da Abrace até falou, que a gente vive no mundo, né? Então, essa situação toda ela tem implicações diretas, né? Então, a concessionária ela opera com limitação estrutural, né, de crescimento, retração da base de clientes, que foi citado aí, né, dos volumes distribuídos, principalmente no segmento industrial, né, que tem a maior parcela de demanda. Infelizmente, não consigo responder a Abrace no pouco tempo, né, sobre aí o Mercado Livre, né, espero que alguém consiga aí na sequência. Então, assim, eu acho que diante desse cenário, alguns pontos de modelagem regulatória precisam de um outro olhar, né, de uma revisão, né? Então, no OPEX, a gente vê aí a adoção de critérios discricionários, quando se define as variáveis de referência, os drivers, né, sem uma justificativa técnica clara, uso de janelas temporais curtas, aí de 2 anos, um recorte que não captura adequadamente a volatilidade, né, principalmente que a gente vive num período pós-pandemia, os valores atípicos aí que foram citados, associados a esse cenário de mobilização, vamos chamar assim, de fim de concessão, não foram considerados, e eu entendo que precisam ser, né? Um outro ponto relevante também, né? A concessionária ela já é considerada pela agência operando aí na eficiência regulatória, no limite da eficiência, né? E sofre essa aplicação do fator X, né, que ainda exige ganhos adicionais de eficiência. Então, a gente aqui tem uma combinação que não é coerente, né, num cenário sem expansão e com os investimentos restritos aí à OIM praticamente, né. Temos contrato, né, a existência de um contrato com parte relacionada que está pendente de aprovação, né, inconsistências, então, no quadro de funcionários que foi considerado, porque não reflete, né, esses gastos reais com essas horas dos funcionários. Quanto à base regulatória ao caixa, né, foi falado que houve uma redução relevante, mesmo com reconhecimento aí de que o nível estava, né, apresentado dentro de um padrão eficiente. Teve uma mudança aí de data de referência de maio de 24 para dezembro de 24, então ele ampliou, né, essa mudança ampliou o efeito de depreciação em relação aos investimentos, né, reduzindo a base. Também foi comentado o caixa atual da companhia, então não foi considerado, né, foi adotada uma média histórica que não reflete a realidade, né, mais recente da operação que a gente está falando, né.
Não entendo que o caixa mais elevado represente ineficiência, tá? É uma postura de cautela, zelo, né? Prudência, como falou o diretor Rafael, né? É um cenário mais incerto, custos rígidos, menor flexibilidade operacional, né? Voltando ao fator X ainda, também tem uma inconsistência, né, na definição aí da média de anos usada no cálculo. O texto ele indica lá na nota técnica o uso de 4 anos, o cálculo foi feito com base em 5, né? Então essa divergência aí também compromete um pouco a clareza, a coerência metodológica, né? Então a gente pede para que seja revista. Em relação aos ajustes compensatórios, que também foram um pouco discutidos aí, há inconsistências também relevantes, né, especialmente, né, no tratamento da retroatividade aí da 5ª revisão tarifária. Então, como foi explicado pelo Jefferson no início, houve um atraso no processo da realização da revisão, né, quase um ano após, né, o período que foi previsto originalmente, né, isso impacta direto esse intervalo considerado aí para fim de compensação, né. E aí esse deslocamento no tempo, ele afeta tanto receitas quanto custos, né, que precisam ser ajustados aí no momento correto, né. Então, se a gente não incorpora isso adequadamente, né, a apuração ela fica distorcida aí dos ajustes compensatórios, né. Então, esses ajustes, eles não são apenas um detalhe contábil, né, eles existem justamente, né, para corrigir essas diferenças que foram se acumulando aí ao longo do período, né, inclusive as negativas para a concessionária, e tinham que funcionar, então, por causa disso, como um mecanismo de neutralidade regulatória, né, para recompor os desequilíbrios, evitar perdas, distorções, né, de um período, e que podem ser, inclusive, carregados, né, para o ciclo seguinte, né. O ajuste deixa de cumprir essa função corretiva se a gente não olhar, né. Por fim, também queria destacar a importância dessa neutralidade tarifária, que foi comentado, tanto na entrada de novos consumidores, com alto fator de carga, né, quanto na base dos clientes, como saída para o Mercado Livre, entrada de novos perfis, né, se a gente não der um tratamento adequado, essas movimentações elas geram distorções na divisão dos custos, né, e podem acabar acarretando aí subsídio cruzado, né, um impacto... Oi? Desculpa. Não entendi. A senhora tem 1 minuto. Vou concluir já já, obrigada. Então, de forma geral, né, já concluindo, né, o que se observa é um desalinhamento aí entre o cenário, né, considerado mais restritivo, sem expansão, lá vai a tristeza, né, com maior incerteza de tudo, e os parâmetros regulatórios adotados, né, que mantiveram, né, as exigências elevadas da eficiência. Então, o recado final é que se entende que é importante revisar esses parâmetros, né, garantir maior coerência entre esse modelo regulatório e a realidade operacional e a própria sustentabilidade aí da concessão, né. Então, é fundamental deixar claro qual é o cenário regulatório que a gente está adotando aqui de não renovação, porque impacta diretamente em toda essa lógica econômica do plano apresentado e que a gente está discutindo, né? Então, como eu falei, espero em breve discutir um novo plano de negócios, né? Agradeço aí bastante a oportunidade e era isso. Obrigada, senhora Paula. Chamamos agora o senhor Zevi Khan, representante das Energas Consultoria Empresarial em Energia e Regulação Ilimitada. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui presente nessa audiência pública, cumprimentando os expositores, cumprimentando a diretoria da Arcesp e a brilhante exposição do Jefferson. Eu gostaria, em primeiro lugar, sem nenhum saudosismo, né, relembrar o início dessa concessão, que foi uma decisão do governo do Estado de São Paulo em buscar acelerar o investimento no gás natural e salvar justamente a industrialização no Estado, né, tão importante, e propiciar, vamos dizer, um ambiente
uma questão ambiental relevante, que é a utilização do gás natural na época. E isso foi feito, e foi feito de modo muito acelerado, né? Na oportunidade, eu tive a honra de, representando o poder concedente, assinar esse contrato vigente da então Gás Natural São Paulo Sul. E por quê? Porque a Gás Natural São Paulo Sul, atual Naturgy, trouxe, vamos dizer, uma operação muito eficiente para o Estado de São Paulo, que serviu, inclusive, de parâmetros regulatórios para utilização para as outras concessões em termos de custos e velocidade de ação. Com isso, tivemos rapidamente a implantação de um mercado residencial pujante em Sorocaba, muito rapidamente a interligação à CBA, em volumes muito elevados, o que trouxe uma redução ambiental significante nas emissões, trouxe uma industrialização para uma região de São Paulo inédita, como foi a região de Tatuí, Porto Feliz, com a interligação e a chegada da Guardian, posteriormente a Toyota. Tudo isso muito ligado, e eu participei em muitas coisas pessoalmente, nas negociações, para que essas indústrias se locassem no estado de São Paulo em função também do gás natural e sua disponibilidade, eficiência e graças à agilidade que foi proporcionada pela, então, Gás Natural São Paulo Sul. E agora vivemos um momento que eu não esperava ver, que é um momento de não investimento, né? É clássico entre as concessões, quando elas não têm a clareza da renovação, é que o último ciclo, às vezes até os 2 últimos ciclos, fiquem sem investimento, o que é muito ruim para o Estado, que é muito ruim para os usuários, e muito ruim para as tarifas, como a gente está vendo aqui, né? A Letícia tem razão, subir tarifa não é bom para ninguém, né? Só que, ao contrário da solução que ela apresenta, que é jogar o custo disso para o poder concedente, eu colocaria de outra forma. Olha, se antecipar a renovação da Gás Natural São Paulo Sul, né, alguns desses valores poderiam ser diferidos, né, para outros ciclos, né, de forma que, de imediato, não se tivesse esse impacto, né, na tarifa, que não é desejável para ninguém. Quanto a isso, estou de acordo. Então, esse cenário de não investimento, além de trazer esse aumento na margem, né, traz essa incerteza, essa perspectiva não clara, né, e espero, vamos dizer, com muito bom senso, nos próximos anos, seja totalmente revertida e estejamos aqui presentes numa revisão tarifária, essa sim, positiva, de investimento, de interconexão. A Paula tem toda a razão. O trabalho do biometano no estado de São Paulo é muito sério, muito importante. É uma perspectiva clara para o futuro, né? E vemos aqui que não estamos andando nesse sentido e nessa concessão. O investimento é muito importante. Quanto à revisão, eu entendo que a apresentação do Jefferson foi muito clara, apenas gostaria de discordar, porque não existe essa experiência da própria agência no final de concessão. E as coisas mudam, né? Os custos mudam, né? Quem empresta dinheiro, né,
para uma concessionária em final de concessão? A que custos? Né? Quais são as garantias? Então, a questão do caixa, por exemplo, ali colocada, é muito importante para essa eventual passagem para outra concessionária. É muito importante que essa concessão seja totalmente preservada, porque não podemos arbitrar sobre um futuro do gás natural dessa forma. Quer dizer, nós temos que ter todas as salvaguardas para que os próximos 20, 30, 50 anos sejam muito importantes e sem nenhum resquício de desinvestimento. Nessa situação, eu proponho um reestudo dessa questão, por exemplo, do caixa. Né? Também, conforme aqui colocado, considerar outros custos atípicos pelo fim da concessão, esperando que seja revertido e que, mediante uma revisão extraordinária, se faça aí, então, uma outra lógica, não essa que estamos hoje sujeitos. Né? Então, essas glosas de caixa não são naturalmente bem-vindas. Né? A utilização dessas janelas de 2 anos, né? Séries históricas longas seriam melhores. Temos pontos aí importantes também colocados tanto pelo Rafael quanto a Paula, em cada um dos itens e até nessa recomposição de custos devido a ajustes. Né? Esses pontos serão melhor explorados na consulta pública. Então, eu agradeço a todos e encerro aqui minhas palavras. Bom dia a todos. Obrigada, senhor Zevi. Agora chamamos a senhora Sônia Madalena Juan, representando a empresa Quanto do Brasil Ilimitada. ¿Están consiguiendo olhar a minha tela? Sim. Ok, obrigada. Então, primeiro gostaria de parabenizar a Arcesp pela realização desta audiência pública, que reforça a transparência e a governança regulatória da agência. Bom, sendo assim, dentro dos principais temas que trazemos aquí para contribuir en esta audiencia pública son relacionados a provisión de devedores duvidosos, las otras receitas, o capital de giro, o factor X, a estructura tarifaria y los ajustes compensatorios. O primeiro deles, o PDD, foi observado que a Arcesp estimou os percentuais de PDD com base no método de aging, como foi colocado na nota técnica preliminar, utilizando os períodos finais da série histórica, sendo principalmente uma média dos meses de 62 a 72 meses do aging, resultando em valores significativamente reduzidos e menores aos solicitados preliminarmente pela São Paulo Sur. Assim, depois das análises realizadas sobre o modelo colocado na audiência pública, foi observado que a escolha desses períodos não reflete a parcela estável da inadimplência, mas sim os valores das séries. Também foi identificado que há diferenças de critério quando comparamos as janelas temporárias utilizadas para definição do aging das outras concessionárias, onde foram utilizadas janelas temporárias mais perto dos meses 36 a 42 meses. Portanto, recomendamos a adopção de janelas mais representativas, como no caso da Comgás e a Necta, resultando em níveis de PDD mais aderentes à realidade e evitando assim a transferência indevida de risco à concessionária.
O segundo ponto também que queremos contribuir é relativo ao capital de giro. Foi utilizada uma média histórica entre os anos 2017 a 2024 para normalizar a variável caixa, reduzindo assim o capital de giro reconhecido aproximadamente em 80 milhões. E da análise realizada, observamos que o aumento recente do caixa não representa um valor atípico, sino constante dos últimos anos, e a utilização de uma média longa dilui essa realidade recente e gera viés de subestimação do capital de giro. Além disso, observamos uma inconsistência metodológica, pois outras variáveis, como por exemplo o OPEX, que já foi mencionado, utilizam dados recentes, precisamente a média dos 2 últimos anos regulatórios, e aqui estão utilizando uma média de mais de 5 anos da Caixa. Portanto, se recomenda considerar os valores atuais ou a média do período 2022 a 2024, garantindo uma maior aderência operacional e evitando novos ajustes compensatórios futuros. O terceiro ponto diz respeito a outras receitas, especificamente a compra de créditos tributários, onde a base para compartilhamento com os usuários deve ser realmente a receita oferida e não a compra total dos créditos. Assim foi observado que o valor total do crédito não constitui uma receita, mas sim um pass-through, e o ganho econômico efetivo corresponde apenas ao deságio daquela operação de compra de créditos tributários, que é igual a 5% no caso das compras de créditos tributários da Naturgy. Portanto, se recomenda que o compartilhamento de 50% deste tipo de receitas incida exclusivamente sobre esse ganho real, evitando superestimação de receitas e distorções tarifárias. Seguidamente, apresentamos nossa proposta sobre a estrutura tarifária, onde foi analisado que a Arcesp estabeleceu um diferencial, ou seja, um desconto de quase 30% para os usuários livres em relação aos usuários cativos. E entendemos que, desde o ponto de vista regulatório, a diferença deveria apenas refletir o encargo de comercialização sobre o P0, que é aproximadamente um desconto de 3%. Mas esse valor elevado observado é obtido por comparar assimetricamente a TUJ com o valor do P0 obtido na revisão, que esse P0 já contém os ajustes compensatórios. Por isso que a diferença entre 3% vira a quase 30%. Portanto, recomendamos e solicitamos recalcular o diferencial de desconto com base estrita na segregação entre TUJ e o encargo de comercialização e ajustar assim a estrutura tarifária proposta para a concessionária. Agora passamos para as duas contribuições relativas ao fator X. A primeira referente à compensação, o cálculo do quarto revisão tarifária, onde naquela oportunidade foi estimada uma produtividade total dos fatores líquidas de 0,53%, a qual serviu de base para o fator X aplicado no ciclo. No entanto, foi observado um erro na fórmula material, com a exclusão indevida da variável regi, da estrutura logarítmica, e a sua correção altera a PTF para menos 0,40%, impactando diretamente no fator X de aquele ciclo. Portanto, recomendamos o recálculo do fator X e a compensação integral dos impactos decorrentes desse erro. Ainda em relação ao fator X, também trazemos uma contribuição deste ciclo, que é o cálculo da produtividade total de fatores líquidas, onde foi utilizado, como já foi mencionado pela Paula, uma média de 5 anos para a obtenção da PTF da Naturgy, incluindo o período pandêmico, resultando num valor de 7,67%.
Sin embargo, todo mundo já conhece que o ciclo 2020 e 2021 representou o ano de maior imprevisibilidade e impacto da pandemia. A própria nota técnica da ARCEP reconhece esse efeito, mas não exclui na prática no modelo regulatório. E também, e não menos importante, notamos uma falta de isonomia entre as outras concessionárias, onde, para o caso da Comgás, foi utilizada uma média dos últimos 3 anos regulatórios e 4 anos para a Necta. Portanto, recomendamos utilizar janelas mais curtas, como no caso das concessionárias anteriores, garantindo assim maior aderência à realidade futura. Já passando para os últimos contribuições relativas aos ajustes compensatórios, a primeira delas é referente ao atraso da 5ª revisão tarifária, onde o cálculo foi baseado em volumes projetados e apenas considerando volumes do mercado cativo, com também um período de atraso menor ao real. Portanto, esta metodologia subestima a receita efetivamente não percebida pela concessionária, não considera os volumes realizados, nem tampouco o mercado livre. Além disso, subestima o período real do atraso, sendo em realidade 10 meses e não 7 meses, como foi feito no cálculo do modelo. Portanto, recomendamos o uso de dados reais, a inclusão de todo o mercado e a revisão do período de atraso, garantindo assim a recomposição integral da receita. E, por fim, o último ajuste relativo à compensação que foi feita pelos ajustes ordinários da 4ª revisão tarifária, os quais são incorporados diretamente ao P0, fora do fluxo de caixa descontado. Assim, essa abordagem impede que a receita adicional impacte nos tributos, no PID e na adimplência da concessionária. Como resultado, a TIR efetiva fica por embaixo da WACC regulatória aprovada e se recomenda e se solicita que a compensação entre no fluxo de caixa para preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Por fim, concluímos que o modelo apresenta oportunidades de aprimoramento que podem contribuir para a maior aderência dos resultados e evitar impactos indevidos sobre a receita requerida da Naturgy. E estas contribuições propostas e apresentadas asseguram a coerência metodológica, a isonomia regulatória, a correta mensuração da receita e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro. Essas contribuições com maior detalhamento serão encaminhadas até amanhã e agradeço o tempo disponibilizado pela agência e pelos ouvintes. Só vou reforçar para a senhora poder enviar essa apresentação por e-mail, por gentileza. Vou encaminhar agora. Nesse momento, convocamos o senhor Marcos Lopomo, representando a ABGás. Bom dia a todos, cumprimento a diretoria da ARCESP, o corpo técnico da agência, os representantes da Naturgy, os demais agentes do setor de gás natural, os cidadãos e cidadãs que acompanham essa audiência pública também. É sempre um prazer estar de volta aqui nesse ambiente da ARCESP, encontrar minha amiga Paula aqui, contemporânea de agência, também é sempre muito bom. Hoje represento a ABGás para apresentar a contribuição da associação a esta consulta pública, subsidiará aí a 5ª revisão tarifária da Gás Natural, São Paulo Sul. Bom, primeiro elogiar aqui a ARCESP em submeter o tema à consulta pública. Trata-se de uma prática essencial, assegurar a transparência, a participação qualificada do mercado e a legitimidade regulatória, valores que a ABGás sempre reconheceu e sempre apoiou. Nossa contribuição toma por base o último plano de negócios apresentado pela concessionária para esse sexto ciclo. O plano de negócio inicialmente apresentado, como dito já por alguns, foi elaborado na base de renovação contratual, focava na melhoria dos serviços, na expansão do fornecimento na região. Diante do não avanço em relação à confirmação pelo governo do Estado de São Paulo sobre o pedido de renovação, a concessionária apresentou em janeiro de 2025 um plano de negócios alternativo.
ajustou as projeções para o último ciclo tarifário, concentrando-se na manutenção da segurança e continuidade dos serviços, em contrapartida ao plano anterior, que, como eu disse, visava a expansão. Isso denota a importância de que tais processos possam ter sua discussão antecipada, pois temos agora a previsão de um ciclo sem avanços de expansão e, consequentemente, a perda da possibilidade de ganho de eficiência de custos compartilhados com outros consumidores que deixam de se beneficiar do uso do gás natural. Essa contribuição se atém, portanto, ao estágio final do contrato de concessão, e é precisamente por essa razão que a ABGAS chama a atenção da Arcesp para um elemento que, por vezes, é subestimado frente a outras variáveis do modelo, mas que se torna essencial em ciclos de transição e permite a liquidez da concessionária. Considerando esse estágio final e diante de um eventual aumento de despesas atípicas, especialmente relacionadas a compromissos indenizatórios, o capital de giro é esse elemento, assumindo um papel estratégico. É o recurso que assegura as operações diárias sem interrupções, protege a segurança operacional e garante a saúde financeira da concessão nesse ciclo de transição. Uma consideração de um montante de capital de giro inferior ao prudente para cobrir necessidades de transição ignoraria o necessário equilíbrio do negócio. É preponderante, portanto, assegurar um capital de giro como um pilar necessário para garantir a prestação de serviço adequado. Nesse sentido, a correta remuneração e disponibilidade desse capital viabiliza que a concessionária chegue ao final do ciclo com sua saúde financeira preservada. Ademais, tal medida evita que o encerramento do contrato comprometa a execução de atividades essenciais por restrições de caixa ou que sua falta gere passivos não provisionados. Em última análise, a manutenção da solvência protege não apenas o patrimônio da empresa, ativos que são públicos, mas também a integridade do processo de transição, garantindo que a entrega da concessão ocorra de forma ordenada, responsável e sem ônus imprevistos ao sistema regulatório. A prudência regulatória, neste momento, exige que se antevejam os desafios de caixa e se ofereçam os instrumentos tarifários adequados para que a concessionária cumpra integralmente com suas obrigações finais. Essa é uma medida que se alinha à boa regulação e ao interesse público, valores que sabemos estão constantemente presentes nas ações e decisões da Arcesp. Sobre dois pontos colocados pelos usuários aqui na consulta pública, o primeiro deles indicando o Mercado Livre, é sabido que o Mercado Livre ainda se situa com descontos marginais, o que explica não refletir ainda em avanços de consumo. Por isso, teremos discussões relevantes este ano e fora do espectro regulatório estadual, como a do gas release, mas também sem previsão de efeitos imediatos que levariam a uma expansão de consumo. Quanto aos ajustes compensatórios, estes efetivamente precisam ser tratados pelo regulador nesse momento, pois, como o próprio termo compensatório sugere, vem para compensar, e não há como considerar que seja delegado ao poder concedente tal ajuste, nem mesmo haveria por parte da Arcesp tal competência. Agradeço a atenção, agradeço o espaço de diálogo técnico e a ABGAS permanece sempre à disposição para contribuir com o que for necessário. Obrigado. Agradecemos a participação, senhor Marcos. As apresentações e manifestações estão encerradas. Passo a palavra para o senhor Tiago Magalhães, que fará o encerramento e os agradecimentos finais. Bem, muito obrigado a todos pela participação na audiência. Somar aqui já os cumprimentos ao senhor Lopomo, Paula, ex-diretores da Arcesp. É um prazer também contar com a contribuição de vocês. Nós tivemos aqui uma audiência, posso dizer, técnica, né, com vários aspectos que vocês trouxeram, pontos de atenção, e denota aí também o grau de transparência que a Arcesp tem para estar apresentando para a sociedade todos os documentos, cálculos, exatamente com esse espírito aí de receber contribuições. Aproveito aqui também para agradecer as palavras de trabalho realizado pela Arcesp, né? Nós temos uma metodologia bem definida, forma de cálculo tarifário que são publicados, discutidos, e vocês trazem aqui pontos de atenção que cabe a nós agora, junto com as contribuições que nós vamos receber, está fazendo as avaliações, né, e trazendo aí depois toda a discussão dos relatórios, né, o ponto de vista da agência. Todos nós que sabemos da importância que é uma revisão tarifária ordinária para a distribuidora, a importância que é para os próprios consumidores,
Nós temos uma lógica, né, de regulação por incentivos, e o processo de revisão é um processo onde cabe a todos nós aqui fazer uma análise mais detida dos eventuais ganhos de produtividades que precisam ser revertidos para os consumidores, mas também pensando na viabilidade da concessão. Não é tarefa simples, mas estamos aí já na 5ª revisão tarifária ordinária, contando aí com técnicos muito experientes e todos nós também sabemos que a Arcesp é uma agência referência quando se trata desse assunto. Então, mais uma vez, agradecer pela forma propositiva que vocês trouxeram as contribuições. Passar aqui, Gerson, à vontade para fazer algum comentário final e, na sequência, a gente já encerrar a audiência e, em nome aqui da agência, agradecer a participação de cada um de vocês. Obrigado, Thiago. Eu gostaria de agradecer, em nome da equipe técnica, todas as contribuições feitas pelos expositores. Aguardamos o envio dessas contribuições, portanto, até a data de amanhã. Serão todas consideradas, tanto as contribuições escritas como as manifestações hoje colocadas pelos senhores, ao que a equipe técnica, novamente aqui representada por mim, pelo Henrique, o André também está dentro dessa reunião. Agradecemos e incentivamos, visando sempre a transparência, a participação da sociedade, com concessionária, usuários e demais entes que fazem parte da cadeia do gás natural. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos os expositores também. Então, declaramos encerrada essa audiência. Muito obrigado a todos.